o próximo ano. Enfim, eu diria que o IBCCRIM não surgiu para isso, para ser uma entidade prestadora de serviço, mas acabou também se constituindo numa entidade prestadora de serviços, e é uma ideia que deu certo. Uma ideia que deu certo, fruto do trabalho abnegado de voluntários. Hoje nós temos, além dos profissionais que vão se agregando e colaborando, um corpo de funcionários de quase 40 pessoas, né? Temos um prédio próprio no centro de São Paulo, bem ao lado do Tribunal de Justiça, ocupamos já 5 andares. Temos produções científicas na área de sociologia. O nosso sócio, a cada 2 meses, recebe uma monografia, um trabalho jurídico ou não, mas, enfim, relacionado com as ciências criminais, que é distribuído gratuitamente entre os associados. Normalmente são teses de doutorado ou dissertações de mestrado que, por uma razão ou outra, não atraem o interesse das grandes editoras, mas tem um público e tem uma qualidade científica inegável. Então, nós nos incumbimos de publicar essas obras e distribuir a todos os associados. Enfim, é uma ideia que deu certo, eu diria. É um exemplo da sociedade civil se mobilizando e produzindo cultura e ciência, independentemente do Estado. Numa área complexa, né? Cultura e ciência numa área criminal. Criminal e que recebe todo o preconceito da sociedade, né? Todo o preconceito. A nossa ideia é fazer uma abordagem crítica, né? Humanista, igualitária, garantidora do problema criminal. Essa é a mensagem política do IBCCRIM, né? Da defesa de um direito penal de intervenção mínima, de um direito penal que seja, evidentemente, como não pode ser repressivo, mas, acima de tudo, garantidor dos direitos fundamentais do cidadão. Tá certo. Doutor Vico, eu peço licença para o senhor. Claro. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo a entrevista com o desembargador Carlos Vico Manhas, que é desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo e também foi o presidente da comissão organizadora do 14º Seminário do IBCCRIM. Desembargador, assistimos aí, que vários especialistas dizem, numa mudança de era, que é justamente com o advento da informática, a globalização se tornou uma verdade absoluta, inconteste. As fronteiras dos países, elas estão cada vez mais difíceis de serem delineadas, e assistimos um mercado como o europeu que se tornou uma comunidade europeia, Estados Unidos, Canadá e México, ALCA, Brasil, Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Mercosul, os estados derrubando determinados muros e divisas. Também a criminalidade aumentou no sentido de se estruturar com estruturas criminosas que têm filiais em diversos países. Como enfrentar isso, se o IBCCRIM, se essa parte de intercâmbio entre as nações não traz uma luz para o Estado, para os Estados, analisarem essa particularidade? Olha, essa criminalidade também evoluiu. Como combater isso? Bem, eu te diria o seguinte, inúmeros caminhos podem ser seguidos, eu diria, né? Nós não temos no IBCCRIM uma fórmula mágica para esse problema, mas eu posso lhe antecipar algumas das nossas posições que conduziriam a determinadas políticas em relação a esses temas, né? A sua pergunta revela bem que o mundo evoluiu como nunca evoluiu na humanidade, né? A evolução tecnológica, ela é hoje mensal e daqui a pouco passará a ser semanal, né? O mundo dos nossos bisavós pouco diferiu do mundo dos nossos avós, né? Hoje as gerações se sucedem e os mundos são completamente diferentes, né? O mundo do nosso é completamente diferente do mundo dos nossos filhos e provavelmente dos nossos netos será um outro mundo, né? Esse é um fato. Em contrapartida a isso, nós temos, a meu ver, a indicação de que se o mundo evolui, o direito estagna. Não é isso? E aí vai uma posição pessoal minha, né, em frente a essa pergunta tão ampla que você me formulou. É evidente que o direito penal e os juristas devem enfrentar essas novas questões proporcionadas pelo avanço científico e tecnológico desse novo milênio que se abre.
E um dos caminhos, a meu ver, que é um dos propósitos do próprio IBCCRIM, é fazer com que o direito penal passe a ser mais eficiente em relação a esses temas, né? E como ele talvez consiga essa eficiência? É se limpando de uma gordura que historicamente se estabeleceu do direito penal, que faz com que a eficiência que se espera dele não aconteça, né? O que eu estou querendo dizer com isso, né? Me parece uma regra básica de administração, né? Quanto mais atribuições eu tenho, maior é a possibilidade que eu seja ineficiente em relação a todas elas, né? Quanto menos atribuições eu tenho, eu posso esperar que aquele empregado, aquele profissional seja mais eficiente, porque ele tem menos atribuições. Então, o que se estabeleceu historicamente no correr do século XX com o direito penal? Uma gordura. Quer dizer, a solução dos mais diversos problemas sociais passou-se para o direito penal, como se ele fosse a panaceia possível de resolução de todos os conflitos ou de todos os problemas sociais. Isso me parece um resultado evidente, né? Se eu sou um juiz criminal e eu tenho na minha prateleira um processo sobre uma direção de veículos sem habilitação e um latrocínio, na prateleira aqueles dois processos ocupam o mesmo espaço, vão ocupar da mesma forma o meu tempo e, evidentemente, como eu tenho que me preocupar com uma coisa pequena, isso repercutirá numa menor eficiência em relação àquilo em que o direito penal ou o profissional do direito penal poderia dar uma resposta mais consentânea com o que espera a sociedade. Então, tentando responder a sua pergunta, todos esses problemas são problemas com os quais o direito penal moderno deve se preocupar? Claro, informática, ecologia, engenharia genética, enfim, um mundo de situações que está sendo colocado à nossa frente e que o direito não acompanha. Por quê? Porque os nossos institutos jurídicos ainda estão preocupados com aquela pequena infração, com aquela pequena criminalidade. O aparato judiciário, policial e do Ministério Público ainda gasta muito tempo com algo que talvez pudesse ser transferido para outros meios de controle social, reservando ao profissional do direito penal tarefas mais nobres e que dariam melhores resultados para aquilo que a sociedade espera. Então, resumindo, eu diria o seguinte: hoje nós temos no direito penal dois fenômenos aparentemente antagônicos, mas que não são antagônicos. É necessário descriminalizar e é necessário criminalizar. Ou seja, é preciso limpar, tirar do direito penal toda essa carga de pequenas infrações que entulham... Que às vezes podem ser resolvidas no âmbito administrativo. Com certeza. Essa é uma tendência mundial.